No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu. Vai cantar quem for fiel, eu vou erguer o meu troféu. Aleluia! É desse jeito, Luísa. Menina, chega aí. Fala com a Flor que nós é sextou, nós estamos chegando aqui. Nós vamos falar um pouquinho da Bíblia. É o quê? Chama aquela vizinha, ela não gosta não? Ah, não, a gente tem que falar um pouquinho de Jesus, menino, presta atenção. E não esquece de falar para ela também juntinho curtir os nossos vídeos, comentar, compartilhar, entendeu? E se inscrever em nosso canal, entendeu? Oráculo do Céu, graça revelada. Presta atenção, hein? Vamos, não é rapidinho, é 30 minutinhos, tá? Beijo, presta atenção, hein? Estamos chegando, vai ficar gravado se não puder ver. Boa noite, menino, presta atenção, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delonga, rapidinho, né? Hoje o nosso texto-chave está em Mateus 15, versículo 24. Vamos ler? Pouquinho. Mas nós sempre precisamos saber o contexto, né? Para poder entender o texto, menino. Presta atenção. Porque muitas vezes a gente se liga só no texto, entendeu? E aí acaba não compreendendo as coisas, entendeu? Nós precisamos entender o contexto todo da história para entender o texto, para poder compartilhar o texto, né? Então aqui em Mateus 15, 24, o texto chave, vamos ler, que diz assim: Jesus respondeu, presta atenção, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa, o quê? De Israel, né? Presta atenção. Ele disse, agora vamos entender o contexto, para quem que ele disse isso e por que ele disse isso, não é verdade, menino? A gente precisa chegar aqui no versículo 21, né? Que ele está falando com quem? Com a mulher cananeia. Então vamos entender quem é a mulher cananeia. A mulher cananeia é do povo cananeu, né? E quem é o povo cananeu? O povo cananeu é aqueles fortão, né? De lá de Canaã. Vocês lembram que quando assim, o Josué ia entrar na terra, mandou aqueles espias lá, né? Mandou olhar lá, né? Para poder atravessar o Jordão, vai lá ver, né? Porque disseram que lá é terra que manda leite e mel, né? Mas a gente precisa ficar de butuca, né? Porque existiam assim uns donos da terra, né? Assim, igual aqui no Brasil, né? Antigamente eram os índios, né? Os índios eram donos da terra. E veio esses, enfim. Então lá era cananeu, né? Presta atenção. E ele mandou lá ficar de butuca, olhar lá. Quando eles voltaram e falaram que lá tem um povo grande, forte. Entendeu? Presta atenção. E eles são, né? Se assustaram, entendeu? Da mesma forma, nós, né, às vezes, de verdade, presta atenção, a gente explica, né? A gente explica a palavra, entendeu? Presta atenção, a gente quer explicar a palavra, mas assim, às vezes as pessoas confundem um cadinho, entendeu? A pessoa, não posso mudar, não posso falar da graça, não, porque aquele povo lá da lei, entendeu? Eles que são do grandão, que são os fortão, nada disso, entendeu? Não se intimide, menino, presta atenção. 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5, fala assim, ó, prega a palavra, não, entendeu? Eles não querem saber, que dói nos ouvidos a palavra, mas eles pregam a palavra, cumpre cabalmente seu ministério, ele prega em tempo e fora do tempo, quer eles queiram, quer não, entendeu? Então é isso, pega a visão. Menino, vamos lá.
Então aqui, no versículo 21 de Mateus 15, né? Para nós chegarmos nos contextos, por que ele falou que a mulher, né? Que ele veio foi para Israel, vamos entender. Então já entendemos que a mulher cananeia era do povo cananeu, e o povo cananeu era o dono dali da terra, daquela localidade, né? Era o natural dali, né? E eles eram o quê? Eles eram politeístas, tinham vários deuses, né? Presta atenção. Então por que foi falado assim para a mulher? Presta atenção. Então vamos aqui. 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, né? Daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, né? Jesus, porém, não lhe respondeu, né? Não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus, aproximando-se, disseram: Mestre, mande embora, pois ela está gritando muito atrás de nós. Mas aí, no versículo 24, Jesus respondeu. Respondeu para quem? Foi para a mulher cananeia. Ela apenas estava de butuca. Respondeu para os discípulos. Foi os discípulos que, né, falou assim com Jesus. Né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para que nós venhamos entender esta palavra, ele respondeu para os discípulos. Da mesma forma, em Mateus 10, 5, vocês vão ver lá que Jesus fala, né, ali para os discípulos e pregar o evangelho, mas para quem? Para as ovelhas perdidas da casa do Pai, que era Israel. Não é verdade? Para nós termos esse entendimento, não é verdade? Depois da morte de Salomão, teve o reino dividido, o reino que era unido, né? E ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era Judá e o reino do norte Israel. E os de Israel fizeram outros deuses para não vir adorar, né? Em Judá, no reino do sul, né? Que estava o quê? Jerusalém. Presta atenção, hein? Então ele disse para os discípulos que a missão dele, né? A missão dele era o quê? Era unir de novo reino, né? Ele veio pregar para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Por isso que lá, quando já era Cristo ressurreto, na sua despedida, falou com quê? Com Pedro, né? Lá em João 21, né? Ele disse: Pedro, né? Tu me amas? Então apacenta o quê? As minhas ovelhas, né? Já era o Cristo, presta atenção, hein? Então vamos voltar aqui ao raciocínio. Então ele disse: olha, a minha missão é vir, né, para as ovelhas perdidas da casa do Pai, da casa de Jerusalém, aonde havia ali o sacerdócio, né, levítico, que era ali o responsável por todo o rebanho, não só pelas duas tribos que estavam ali, que era Judá, mas por todos os filhos de Jacó, não é verdade? Que eram os 12, aleluia, presta atenção. Então, no 25, ela, porém, veio ao encontro dizendo: Senhor, me ajude. Né? Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos, né? Que ele quis dizer? Não é correto pegar o pão dos filhos, que os filhos ali eram Israel, né? Eram judeus, não é verdade? Presta atenção. Aí disse: e o dos filhos, e jogá-lo aos cachorrinhos. Ele está falando do ministério. Ele estava falando da palavra o quê? De salvação, não é verdade? Mas aí a mulher disse assim, ó, a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Entendeu? Preste atenção. Então ela, com a humildade dela,
ela ali estava falando que ela acreditava, ela cria, ela tinha fé naquele Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? Que era assim que se conhecia naquele tempo, falava, né? Eu creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ela estava ali dizendo que ela acreditava naquele Deus, né? Presta atenção. Então Jesus exclamou no versículo 28, mulher, que grande fé você tem, que seja feita a sua vontade, o que você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Então, ali ele viu que ela, porque o povo cananeu tinha vários deuses, né? Mas o povo de Israel, ali, ele era monoteísta, ele tinha só um Deus, né? Ouve Israel, né? Eu sou o seu único Deus, né? Presta atenção. Então, nós compreendemos aqui o que aconteceu, né? O que aconteceu, exatamente. Então, presta atenção. Então, eu escrevi aqui, né? Eu escrevi aqui, Jesus diz que sua missão é com Israel, né? No versículo 24, quando ele fala, né, que eu vim somente para Israel, para as ovelhas perdidas da casa do Pai, né? Porque a sua missão era salvar, era libertar Israel. Não é verdade? Nós vimos isso o tempo todo. A incumbência, se você for lá no livro de Ezequiel, quando o resiliente do Atalaia recebeu a incumbência, né? Todo o livro de Ezequiel, né? Ali, principalmente do capítulo 2, o 37 e muito mais, né? Aquela incumbência era para quem? Para Israel. Não é verdade? Presta atenção, é facinho de entender. Entendeu? Então, levá-los de novo à fé, né, genuína. Então, por que Jesus ele veio para Israel? Porque ele queria levar aquele povo que se dividiu, né, levar eles a ter de novo a fé genuína, a fé, né, da unidade do templo. Não é verdade? Presta atenção. Então, eles tinham que ter um único Deus, né? Presta atenção. Então, o mesmo Deus de seus pais, do antepassado. Está lá em Números 6, versículo 4. Vocês lê lá que está escrito, né? Os cananeus eram um povo forte, né? Crias politeístas, da onde se estabeleceu o que? Israel. Mas nisto que a cananeia, né, se achegou, por fé, né? Mas foi nisso que a cananeia se chegou. Ele se chegou o quê? Foi por fé, né? Do versículo 28 ele fala, né? Eu vou curá-la, né? Eu vou atendê-la por causa da sua fé. Ele elogiou a fé. Foi atendida, né? No versículo 28 nós lemos. Muito bem, presta atenção. Então, Jesus não veio criar religião, né? Ele não veio criar religião, nem afrontar ninguém, né? Nem afrontar os doutores da lei, né? Ele veio salvar, né? Salvar da morte, não é verdade? Tanto da morte. Naquele momento, Israel, ele veio salvar da morte física e da morte espiritual. Como, mulher? Mas, assim, se você ler Apocalipse 2, versículo 11, ali, todas as cartas ali, ele está dando aquela incumbência para que o povo não venha o quê? Desfalecer na segunda morte, né? Porque agora na primeira morte, todos na carne iria perecer. Mas ele trouxe também ali uma salvação física, né? Porque Mateus 24 ali, ele fala sobre a derrubada do templo, que foi a missão dele. Ele veio derrubar o templo, o véu foi rasgado, não é verdade? Presta atenção. O templo físico, não é verdade? Então, temos que entender, Jesus não veio criar religião, nem afrontar os doutores, né, da lei, né, aqueles doutores da lei, que ele o tempo todo chamou de hipócrita, né? Ele veio salvar da morte
física também, né? Quando ele fala, né, principalmente no versículo Mateus 24, acho que 15, se não me engano, ele fala ali, ele fala para aquele povo, né? Porque ele já falou para os discípulos, ó, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? E Mateus 5,17, ali, todo ali, ele está falando que ele foi cumprir a lei. Mas, né, ele foi cumprir, ali nele iria acabar a lei, né? A lei e os profetas foram até João, né? Lucas 16,16 e Mateus 11,13, não é isso? Então, ali, depois nós lemos em Romanos 10,4 que o fim da lei foi Cristo, né? Ali Romanos 10, do 1 até o 3, está falando que eles eram zelosos, não é verdade? Eram um povo zelosos, mas eles não tinham entendimento do mundo que é espiritual, do qual nós temos, não é verdade? Presta atenção. Então, ali ele também iria a salvar eles, porque estava avisando de quando fosse a tribulação de derrubar o templo, né? Porque sabemos que houve uma tribulação, houve guerra, né? Guerra dos judeus com os romanos, não é verdade? Porque foi os romanos que entrou ali e acabou, derrubou o templo. Então havia aquela ansiedade de querer saber quando iria acontecer, né? E Jesus falou, né? Com a mulher, quando está grávida, todo mundo sabe que a criança vai nascer com 9 meses, né? Mas não sabe dia nem hora. Não sabe dia nem hora. Assim foi, entendeu? A expectativa, virá como ladrão. E este filho do homem foi Tito, filho do imperador Vespasiano, né? Porque assim que saiu aquele devastador, né? Nero, não é verdade? Que fez muitas coisas, matou muita gente, não é verdade? Presta atenção, hein? Botou fogo, fez, né? Jogava os povos para os leões comer, né? Todo mundo sabe da história, é só procurar saber, né? Então foi assim, aquele sufoco, a tribulação. E chegou, ninguém sabia qual era o dia que ia acontecer exatamente, de eles chegar para derrubar, né, o templo de Jerusalém. E assim um dia, Tito entrou ali, me parece pela história, como eu estudei mais ou menos, que foi, parece que abril, né? Parece que foi em abril do ano 70 desse. Então entrou ali Tito, filho de Vespasiano. Esse foi o filho do homem. Filho do homem era assim, o modo dos judeus falar, né? Tanto é que lá em Ezequiel fala, filho do homem, no capítulo 2. Põe-te em pé e falarei contigo. E assim o filho do homem, Tito, entrou em Jerusalém ali, né? E derrubou o templo, não é verdade? Presta atenção, filho de Vespasiano, né? O próprio Jesus, quando estava ali alertando o povo, né? Ele falou em Mateus 16, versículo 27 e 28. Ele falou, ó, muitos que estão aqui, né? Não vão passar pela morte até que vejam o que vai acontecer, né? Ele também falou no João 21, ali no a partir do versículo 21, naquela conversa que ele estava falando com Pedro, com João, conversando, né? Pedro ali perguntando, e quanto é isso aí? Né? Que é aquele amado, né? O apóstolo amado, né? Então, o discípulo amado. Então, Jesus falou assim, esse é o único que vai ver, né? Que vai ver o que vai acontecer. A vinda do Filho do Homem, né? Com esse Filho do Homem. Filho do Homem, não era filho de Deus. Era filho do homem, entendeu? Porque depois da cruz já não era mais filho do homem, era filho de Deus. Mas que iria vir para derrubar o templo, né? Para concluir, não é verdade? Presta atenção, aquele juízo ali, né? Era o filho do homem Tito. Quem era o pai? Vespasiano, presta atenção. Então ele diz, né? Se só João iria vir, né? E realmente foi pregado a toda criatura, me parece que está em Colossenses 2, 23, por ali, né? Foi pregado o evangelho a toda criatura e realmente dos discípulos, dos apóstolos, somente João viu, né? Somente João morreu depois do ano 70, não é verdade? Presta atenção. O resto morreu tudo antes, até o próprio Paulo, né? Que morreu no ano 67. Então, preste atenção. Então, já falei de Mateus 10, 5. Vimos lá, né? Que ele manda pregar apenas para as ovelhas perdidas, não é verdade? Vocês não vão a estrangeiro, porque não era para pregar apenas para os aliançados da casa de Israel.
Entendeu, menino? Tudo que acontecia ali no templo, né? Até a Páscoa, né? A comemoração, tudo era para Israel, não era para estrangeiro, entendeu? Tudo era deles. Por isso que Jesus comemorou a Páscoa, né? Que Jesus era judeu, não é verdade? Então eles comemoravam, não é verdade? No caso, aquele primeiro resgate que foi através de Moisés, não é verdade? E ali agora estava o quê? Estava eternizando o resgate, né? Porque iria resgatar não somente a alma, mas também, né? Eles eram alma vivente, mas também, principalmente, o espírito, né? E ali resgatar e dar vida eterna, né? Verdade? Presta atenção. Então o Altíssimo já havia feito, né, a promessa de superior aliança eterna. Está lá em Jeremias 31, só vou ler um pouquinho, rapidão. Jeremias 31, no versículo 31, ali já através dos profetas, ele já estava falando sobre a promessa de uma nova aliança, né? Aqui diz assim, ó, eis aí vem dias, diz o Senhor, né? E firmarei nova aliança com a casa de Israel, entendeu? E com a casa o quê? De Judá, tá entendendo? Por isso que lá, e aí vocês anotem, Hebreus 7, versículo 12 e 13, ali por isso que está falando ali, né? Que quando se muda o sacerdócio, necessariamente se muda a lei, não é verdade? E no 13 ele está falando que Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, entendeu? Então, preste atenção. Então ele veio ali trazer aquela redenção para os dois, tanto para Israel, né, reino do norte, quanto para Judá, reino do sul, aleluia. Então, não conforme o quê? Eu estou lendo versículo 32 de Jeremias 31, hein? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei, o que é do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver o que? Desposado, diz o Senhor. 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então, depois daqueles dias, depois de um templo derrubado, entendeu? Depois, entendeu? Porque começou a redenção na cruz, né? Ali foram todos batizados, né? E a conclusão seria dado, né? Ali depois quando o templo fosse derrubado, porque era preciso o templo físico, né, ser derrubado. Jesus mesmo pregou, né, que ele iria arribar um templo em 3 dias, né? Que é o templo espiritual, não é verdade? Preste atenção, né? Porque esta é a aliança que firmarei depois daqueles dias, que o Senhor, né, na mente lhe escreverei, na mente, né, porque agora não é mais na letra, a letra mata, né, presta atenção, na mente lhe escreverei as minhas leis, né, presta atenção, não era mais aquelas lá, né, presta atenção, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34. Não ensinará jamais cada um, né, só ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Porque o véu, né, na cruz foi rasgado. O homem que chegou e costurou o véu de novo, né, presta atenção, para muitos não ver. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei os seus, o quê? As suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Entendeu? Olha Romanos 8 aqui de novo, entendeu? Os pecados jamais me lembrarei. Mas quem lembra? O homem, né? O homem que te aponta, te julga e lembra, e fica te lembrando, tá pecador, entendeu? 35. Assim diz o Senhor, que
dá o sol para a luz do dia e as leis, né, fixa a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome, aleluia. Preste atenção. Então, assim, ele mandou, né, ele deu aquela incumbência, né, a Paulo de vir falar sobre essas, né, para um povo universal, não somente para judeu, mas também para os estrangeiros, né, o evangelho eterno. E Deus fez essa incumbência somente para Paulo. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, vocês anotem e vai lá, porque ele disse: o fundamento é Cristo, né? O povo arranja um monte de fundamento, né? Mas o fundamento é Cristo, está escrito lá. E aqui em 2 Coríntios 3 também, né? Presta atenção. Aqui vem nos dizer no versículo 4, deixa eu ver aqui. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, né? 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, o que vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, né? Não é da letra, menino, preste atenção. Então, ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, não é verdade? Preste atenção, vamos terminar de ler aqui. Então, Jesus, em nossa realidade, ele entra para o secreto, né? Em nossa realidade, ele faz com que nós venhamos entrar para o secreto, né? Está lá em Mateus 6, né? Ali quando está falando sobre a oração, entra para o seu quarto, entra para o seu secreto, né? Nós temos que pedir sabedoria a quem? A Deus, não é verdade? Temos que falar com Deus. Nós falamos com tanta gente, a gente fala, fulano alto, aqui, não, fala com o seu secreto. Pelo menos Mateus 6 nos ensina isso, né? Somos povo que exclusivo, né? Não ignoramos o véu, nós não ignoramos o véu, né? Presta atenção, hein? Nós não ignoramos o véu. E qual é o véu, menino? Presta atenção, 2 Coríntios 3, o 15 e o 16, só que eu vou ler, que está escrito assim, ó. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? Eles adoram falar coisas da lei, coisas de mandamentos, coisas de ordenanças, coisas de bênção e maldição, juntos, né? Na nossa realidade. Mas preste atenção, aí 16 fala assim, ó. Quando, porém, alguém deles se converter ao Senhor, o véu que ele é retirado. Então eles reconhecem que o véu, Deus da cruz, foi retirado. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Não é verdade? Preste atenção. Então Deus escolheu o quê? Ele escolheu a Paulo, já falamos, né? Para pregar ao mundo, né? Ao judeu, grego, gentil, a todos, não é verdade? Então nós temos que entender, compreender. E para terminar esta conclusão desse entendimento, vamos ler 1 Pedro 2, né? 1 Pedro 2, não é verdade? Vamos ler do 1 ao 14, vocês anotem para ler, para nós termos esse entendimento, me preste atenção. Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 14, nos diz assim, presta atenção, hein? A pedra viva e a nação santa. A pedra viva que é Cristo e a nação santa, a nação separada, a nação que somos nós, que alcançamos o evangelho eterno, o evangelho do amor da cruz já consumado. Jesus disse, né? Está consumado. Então diz assim, ó. Portanto, abandonem toda maldade, né? Toda maldade. Que é maldade, gente? Maldade é você entender a graça de Deus e tá levando como doutrina as Escrituras. As Escrituras é o que? Um contexto, é história.
né? É o contexto do texto, é o contexto do evangelho. Não é verdade? Preste atenção. João 5 ali, 39 por ali, está falando, né? Que as escrituras é o quê? É o testemunho, né? Precisamos conhecer as escrituras para poder se entender a revelação, Jesus, tanto de Nazaré como o Filho de Deus. Não é verdade? Preste atenção. Então, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas, né? Como crianças recém-nascidas, lembrei aqui de Hebreus 5, ali vocês lêem a partir do versículo 11, né? Tá falando sobre isso. O homem quer viver como recém-nascido, só bebendo leite, não cresce, né? Ficam de birra, de maldade, vaidade, de birra com um, com o outro, né? Presta atenção. Então, vocês leem sempre Mateus 23, né? Do 1 ali em diante, que está falando, né? Que todos nós somos irmãos, todos nós somos alunos, né? De um só mestre, né? Todos somos irmãos de um só pai, não é verdade? Preste atenção. Então, 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, gente, desejem, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm o quê? Experiência de que o Senhor é bondoso. 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, né? Rejeitada, né? A pedra que vive rejeitada é Cristo. Que falam, né, na graça, falam em Cristo, mas querem pregar Moisés, Abraão, Melquisedeque, não sei o que, entendeu? Não como história, mas como doutrina. Na nossa realidade, né? Preste atenção, hein? Então, chegando-se a ele, a pedra que vive, Cristo vive, gente. Cristo não morreu, não vai morrer, não adianta anunciar a morte dele, não adianta, entendeu? Preste atenção, isso foi uma história. Jesus de Nazaré é histórico. Aleluia! Presta atenção. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados o quê? Casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Sacrifício é espirituais, não é isso, não é aquilo, né? Agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, né? A quem nele crer não será envergonhado. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, né? A pedra que os construtores rejeitaram, né? Muitos rejeitam, né? A cruz, o amor da cruz já consumado, né? Infelizmente. Falta de conhecimento que não é, porque hoje em dia não há motivo, né? Então, Israel sim, né? Oséias 4:6, o povo foi destruído porque faltava conhecimento, mas na nossa realidade, né? Pelo amor de Deus, né? Então, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço, né? E rocha de ofensa, né? Porque não acreditaram em Jesus, né? Não, é rocha de ofensa. Acaso vem coisa boa né? Acaso vem coisa boa da onde Jesus veio, né? De Nazaré? Acaso vem coisa boa de Nazaré, né? Eles sempre são assim, eles questionam tudo, né? Chamaram Jesus até de Beelzebu. Imagine o que não vão chamar você. Presta atenção. São estes os que tropeçam na palavra, né? Esses aí. Sendo desobedientes para o que também,
foram que destinados, né? Porque todos foram destinados, mas dá um povo que é coração duro, não compreende, né? Presta atenção. Então é desse jeito, né? Aqui vamos aonde? Para onde agora? Aqui. Então 9, né? Vocês, porém, são geração que é eleita, né? Sacerdócio que é real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. O que é a coisa exclusiva? Povo exclusivo. Hein? Não pode ser de coisas divididas, né? Porque né, a divisão não subsiste, né? A palavra, né? Presta atenção. Então, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os, né, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para nós, nossa realidade, trevas é ignorância, né? Para os judeus, trevas era aquela vida de ordenanças de bênção e maldição. 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus, está falando, tá vendo? Com os gentios. Os gentios não eram, fazia parte da aliança, não era aliançado, não era hebreus, né? Ele não era povo exclusivo, não era judeu, né? Não era cananeu, não era nada, mas não era nada mesmo, entendeu? Então aqui 10, antes de vocês nem eram povo, né? Mas agora são povo de Deus. Antes não tinham que alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aonde? Na cruz, né? O amor da cruz englobou, né? Alcançou, não é verdade? A todos, não somente a judeu. 11. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que se abstenham o quê? Das paixões, né? Das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, né? Tendo conduta o que? Exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, né? Mas eles assim, os judeus, né, que acham que é povo o exclusivo, né? Geralmente assim, né? Assim, se for gentil fazer alguma coisa, por isso, entendeu? Presta atenção. Então eles não dão a menor bola, entendeu? Não dão a menor bola, porque eles são doutores da lei e querem continuar sendo, entendeu? Entendeu? Observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 13. Por causa do Senhor, né? Estejam sujeitos a toda instituição, tá vendo? Estejam sujeitos a toda instituição humana. Nós temos que respeitar, porque assim, quem é carne, quem é do espírito é espírito. No mundo joio e trigo, mas nós não viemos aqui para julgar, nem ser julgado, entendeu? Preste atenção. Tem uma passagem que não me lembro agora, acho que é Mateus 19, não sei, que fala sobre isso, que o servo fala, eu vou arrancar o joio, né? Aí é falado para ele, não, o dono dali da vinha fala assim, não arranca não, entendeu? Porque é preciso que eles estejam ali juntos, entendeu? Até o dia que o próprio dono, entendeu? Arrancará, porque só o dono sabe quem é joio e quem é trigo. Preste atenção. É desse jeito. Então, Então, sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como o soberano. 14, fim. Quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, né? Porque só Jesus, né? Só Jesus foi incumbido de vir, né? De vir
Só Jesus foi incumbido de vir e fazer assim a redenção, né? Reconciliar com uns, salvar a outros, fazer a redenção. Na verdade, e levar para juízo, como foi levado, né? Em juízo, é só ler Malaquias 1 ali, que já era o aviso do juízo, né? O aviso que viria, né? E 400 anos depois veio aquele, né? Que ali separou, né? Ali resgatou alguns, né? Cumpriu Isaías 61. Não é verdade? Presta atenção, Isaías 60 e Isaías 61. Então, resgatou, não é verdade? Muitos, não é verdade? E também teve o juízo, não é verdade? Presta atenção. E ali, Apocalipse 1, versículo 7, nos diz que todo olho viu, né? Toda língua confessou, porque é a passada, a escatologia consumada, né? Por quê? Porque lê lá que todo olho ali, né? Tava falando a João, o Espírito, né? Já o Espírito falando, o anjo falando, né? Todo olho verá, ainda não tinha passado, ainda não tinha chegado o ano 70 a descer, o templo ainda não tinha sido derrubado, né? Estava ainda na expectativa. Ele falou, todo olho verá, toda língua confessará. E até aqueles que transpassaram Jesus, vai ver, né? E todas as 12 tribos também vai ver. Não é verdade? Então ali está escrito. Então por essas palavras sabemos que é uma escatologia consumada. Entendeu? Beijo no coração. E pega aí a visão, menino. E não se esqueça de curtir os nossos vídeos, menino. Presta atenção. Compartilha com outros para que outros também venham compartilhar, se inscrever, curtir. Entendeu? E até o próximo vídeo. Beijo no coração. Se inscreva. Deixe seu like.